Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Uma noite muito especial. Uma noite em que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tocará no seu coração, na tua mente, renovando e fazendo com que nós possamos aprender mais a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a respeito da palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 17. Nós vamos considerar um ponto muito importante, que é muito atual nos dias de hoje, embora foi escrito pelo profeta Jeremias há muitos anos atrás. No capítulo 17, no versículo 5, diz algo muito importante que nós devemos prestar atenção e refletir a respeito da palavra do Senhor. No capítulo 17 de Jeremias, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Presta atenção, amados, o que está dizendo a palavra, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Quando se fala maldito, vem de maldição. Lá em Deuteronômio, Deus disse: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus coloca à disposição das pessoas essas duas coisas: bênção e maldição, a vida e a morte. Bênção, vida; maldição, morte. Mas na sequência do texto ele diz assim: escolha, pois, a vida. Quando Deus disse: coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolha a vida, Deus já está dando uma oportunidade para nós escolher a vida. Porque se escolhermos a vida, com certeza nós vamos ter uma vida abundante. Porque se escolhermos a maldição, nós vamos ter uma vida amaldiçoada. Pessoa amaldiçoada é uma pessoa que não tem sossego na vida, não prospera, não faz absolutamente nada. Quando diz: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Vamos entender o que Deus está dizendo aqui. Dizendo algo importante: maldito o varão que confia no homem. Na minha tradução diz: e faz da carne o seu braço. Faz da carne o seu braço. O que nós fazemos com o braço? Nós nos movimentamos, pegamos, fazemos muita coisa com os braços. Quando fala da carne com o braço, quer dizer que o mais importante para nós é a força da carne. É algo que está no nosso interior, que é a força da carne, que são as coisas do mundo. E diz: e aparta o seu coração do Senhor. Quando nós não confiamos em Deus, mas confiamos em pessoas, em coisas desse mundo, é como se nós estivéssemos nos apartando de Deus, escolhendo a maldição. Por isso que Deus disse: maldito é o homem que confia no homem. O que ele diz na sequência do texto, no versículo 7 diz assim, no versículo 6 já explica o que é um homem maldito. É como o junípero do deserto, quer dizer, como uma planta do deserto, e não verá vir bem algum, antes morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. No deserto não acontece nada, lá só tem secura, um arbusto seco, que não representa absolutamente nada. Mas o versículo 7 diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amados, bendito o varão, ou seja, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós somos o quê? Bendito, ou seja, abençoado. Porque nossa esperança, nossa confiança em Deus, não nas coisas do mundo. Diz o versículo 8: porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro,
e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Significa o quê? Bênçãos, bênçãos, bênçãos. A pessoa que é bendita, a pessoa que é abençoada, é como uma árvore plantada nas águas. Muita coisa pode acontecer na sua vida, e você pode pensar que está passando por dificuldades. Vamos fazer aqui um exemplo sobre a semente. Quando a pessoa pega uma semente de alguma fruta ou de alguma coisa, ela coloca na terra, e coloca a terra por cima. Essa semente, ela foi enterrada? Não, ela foi plantada. Coloca-se a semente, joga a terra por cima, mas depois de um certo tempo, aquela semente vai o quê? Subir. Passar pela terra e vai ter um galinho, uma florzinha, que será realmente uma fruta, alguma coisa assim. Então, quando Deus diz que foi plantada nas águas, quando você joga a semente, você não foi enterrado, porque enterrado a pessoa pisa em cima, não. Você foi plantado, porque você pode estar passando por certas dificuldades, mas daqui a pouco você vai sair para a superfície. Amém, irmãos? É isso aí. Bendito é aquele que às vezes pensa que está enterrado. Não, ele foi plantado. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz algo interessante. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Veja bem, quem é capaz de compreendê-lo? O coração do homem. Às vezes a palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Às vezes nós falamos tantas coisas, porque o nosso coração está cheio de coisas ruins. E diz o quê? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Ele pode te enganar, ele pode te levar a coisas que você não quer fazer. É isso que faz. Quem poderá conhecê-lo? Olha o que diz o Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então Deus, Ele sonda o teu coração. Ele examina a tua mente. O que você pensa? O que você fala? Como que está cheio o teu coração? São coisas que têm acontecido nas nossas vidas que nós não entendemos. E às vezes somos enganados. Sabe por quê, amados? Por causa do pecado. O pecado traz o engano e o pecado traz a morte. Presta atenção, amados. O pecado traz o engano e a morte. Mas, pastor, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou pecando todo dia? Será que eu estou pecando toda hora? A palavra de Deus diz o seguinte, em Romanos 3:23, diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Se todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus, nós somos pecadores e pecamos todos os dias, todas as horas. Às vezes pecamos em ações, às vezes pecamos em pensamentos, às vezes pecamos involuntariamente, às vezes nem sabemos, mas estamos pecando. Quando fazemos alguma coisa contrária à lei de Deus, estamos pecando. Então nós somos pecadores. Mas quando nós temos consciência do pecado, nós pedimos perdão a Deus. E o que Ele faz? Perdoa e esquece. Então nós temos que estar pedindo perdão para Deus, todos os instantes da nossa vida. A nossa oração tem que começar agradecendo, louvando e glorificando a Deus e pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque nós erramos. Nós às vezes mentimos, nós às vezes falamos coisas que não devemos, magoamos pessoas, somos afoitos em certas situações, queremos dar o passo maior que a perna, às vezes queremos fazer negócios que não devemos fazer, mas nós fazemos porque somos rebeldes, quebramos a cara. Às vezes, tendo os nossos relacionamentos em casa, pecamos com a esposa, pecamos com o marido. Uma palavra de ofensa, ficar enraivecida com a esposa, não conversar com a esposa, não conversar com o marido, ficar de cara virada, é pecado. Tudo que for contrário à vontade de Deus é pecado.
Porque aí você está quebrando o mandamento, amar o teu próximo. E quebrando o amar o teu próximo, quebrando o mandamento primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, todo coração, de toda a alma e todas as tuas forças. Atos 17:30, nós vamos falar sobre o que aconteceu em algum tempo passado, quando nós não éramos cristãos. Cristãos verdadeiros, aqueles que aceitam Jesus como o Senhor da sua vida. Porque todo mundo fala assim, nós somos cristãos, eu sou cristão, sou cristão. Cristão é ser discípulo de Jesus, é ser seguidor de Jesus mesmo. Diz o apóstolo, no Atos 17:30, no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Nós éramos ignorantes, porque não tínhamos o real sentido da palavra do Senhor. Mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Quando nós aceitamos Jesus como o Senhor da nossa vida, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir perdão pelos nossos pecados. É nos arrepender primeiro. O que é o arrependimento? É voltar atrás, é não fazer de novo, é dar meia volta. O arrependimento ele tem que ser sincero e tem que ser do coração. Quando você fez alguma coisa e acha, e o Espírito Santo te incomoda, e eu pequei contra Deus, eu pequei contra a minha esposa, contra o meu marido, contra o meu amigo, contra o meu funcionário, contra o meu empregado, eu pequei, eu tenho que pedir perdão para ele. E se arrepender, e se acertar com a pessoa, para se acertar com Deus. Marcos 1,15 fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele teve a oportunidade de falar por diversas vezes às pessoas sobre isso. Ele dizia, chegou a hora, e o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Quando Jesus diz isso, dizia para os seus discípulos, dizia para aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus, chegou a hora do quê? Do reino de Deus que está perto. Então chegou o momento de se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. O Evangelho é boa nova do reino de Deus, é o reino de Deus que Jesus pregava, Jesus falava. Antes de Jesus, João Batista já dizia em Mateus 3:1 e 2, naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar dizendo, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. João Batista, antes de ter aquele encontro com Jesus, já falava para os discípulos dele que deviam se arrepender dos seus pecados. O que é arrependimento? É realmente estar arrependido de tantas coisas erradas que nós fazemos no dia a dia da nossa vida. O arrependimento sincero leva à santidade, leva à maturidade espiritual, leva à maturidade cristã. Você vai crescendo em graça e misericórdia de Deus no dia a dia da sua vida. Pecar traz engano ao coração e reduz e traz a morte. Jesus em Mateus 4,17 diz assim, daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Depois que Jesus foi batizado, depois que Jesus foi tentado no deserto, aconteceu isso. Ele dizia, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Quando Jesus começou o seu ministério, depois de ser batizado por João Batista, depois de ser tentado no deserto durante 40 dias, 40 noites, ele saiu para pregar uma coisa muito importante. Muitas pessoas falam, Jesus veio somente para curar, restaurar, sim, ensinar, falar para o parábola, sim. Mas o principal dele é isso aí, que está na palavra do Senhor. O que ele disse? Ele dizia, arrependa-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Está dizendo que a pessoa pecadora não entra no reino dos céus. Pessoa que tem consciência do pecado. Eu peco e vou continuar pecando, vou continuar pecando. Deixa de lado o pecado. Parte para a coisa séria. Ter uma vida santa com Deus, para que você possa alcançar o benefício do céu. Agora, como posso dar o primeiro passo para o arrependimento? Como posso me arrepender? De que maneira? Vocês sabem que a coisa mais interessante que tem, que o arrependimento é um dom de Deus. O arrependimento é um dom de Deus. Se o arrependimento é um dom de Deus, você tem que pensar assim, eu quero esse dom para mim. Amém, irmãos? Como tem outros dons,
Se o arrependimento é o dom de Deus, eu quero esse dom para mim, dom de arrependimento. O arrependimento ele vem quando tem consciência do pecado. Quando o Espírito Santo toca aquela luzinha, eu pequei, na hora você tem que se arrepender mesmo, de coração. E dizer, Senhor, eu me arrependo disso que eu fiz. Esses dias não foi uma coisa assim muito séria, mas eu entendi que foi pecado. Eu falei uma palavra, falei uma frase, e na hora veio uma tristeza no meu coração. Eu falei, mas o que eu falei? Daí eu fui repetir o que eu fui reviver na minha mente o que eu falei. Falei, meu pai, falei um pecado, uma heresia, eu falei. Na hora cheguei e falei, Senhor, me perdoa, Senhor. Falei sem pensar. Falei que eu não devia falar. Falei sem pensar. Pedi perdão. Cheguei realmente a ficar com o coração oprimido pelo aquilo que eu falei, porque o Espírito Santo na hora me constrangeu. E eu pedi perdão, eu senti o alívio de Deus. Porque eu me resgatei com o Senhor. Às vezes nós falamos coisas sem pensar. E às vezes nós não percebemos que falamos. Mas tem certas coisas que precisamos receber o dom. Esse dom do arrependimento. Porque quando você tiver o dom do arrependimento, você na hora o Espírito Santo vai te constranger e você vai se arrepender do fato. Veja só, Atos 5, 30 e 31 diz, os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Então, Jesus Cristo, como líder e salvador, nos dá o quê? Esse dom de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. É um dom dado por Deus, e você tem que buscar isso. Nós falamos sobre tristeza pelo pecado. Quando nós fazemos alguma coisa que realmente sentimos que é pecado, nós ficamos tristes. Ficamos tristes porque o pecado não é de Deus. Deus criou você para honrar e glorificar a Deus. Mas como nós falamos que o pecado nos destitui da glória de Deus, é por isso que nós ficamos tristes. Por isso que entristece o nosso coração. E como fazer isso? Veja só 2 Coríntios 7,10, o que o apóstolo diz assim. Pois a tristeza que é usada por Deus, presta atenção, amados, tristeza que é usada por Deus, produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Duas coisas. A tristeza produzida por Deus, porque você peca, e você se constrange, porque o Espírito Santo te constrange, porque é o dom de Deus. É dado por Senhor Jesus Cristo. É uma tristeza que Deus traz ao seu coração. Pequei contra o Senhor. Meu coração ficou entristecido com isso. Traz o quê? Salvação. Porque houve o arrependimento. Agora veja bem, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Amados, vocês vão ter notícia amanhã, que pessoas morreram do coração infartada porque o Brasil perdeu. Vocês vão ter notícia amanhã, de pessoas que baixaram o hospital porque o Brasil perdeu. Vocês vão ter notícia amanhã, que pessoas foram assassinadas de briga porque o Brasil perdeu. Estão tocando fogo em São Paulo, Rio de Janeiro, tudo que é lugar do Brasil, os grandes centros do Brasil, tocando fogo em ônibus, vandalismo, tudo isso aí porque o Brasil perdeu. O que é isso? Demônio. Durante esse período de Copa do Mundo, endeusaram o Neymar. Só se falava nesse menino, como se fosse o salvador da pátria. Filipão disse em entrevista logo no início da Copa, que ia até o inferno para o Brasil ser ex-campeão. Ia até onde? O inferno. Deus não divide a glória dele com ninguém. Endeusaram os jogadores da seleção. Só se falava nisso. As pessoas deixavam de ir na igreja, de cultuar ao Senhor, de louvar e glorificar, por causa do jogo de futebol. Se fala em cancelar cultos, por causa de jogo de futebol. Ah, mas questão de segurança, questão disso, questão disso. Ué, Deus não é a nossa segurança?
As pessoas acabam por transferir coisas do mundo do que confiar em Deus. Maldito o homem que confia no homem. Deus esquadrinha o nosso coração, Deus sonda a nossa mente e quer saber se eu estou disponível para Ele. Vou deixar de glorificar a Deus? Vou deixar de louvar, glorificar a Deus por causa de um jogo de futebol? Não vou na igreja por causa do jogo de futebol, porque o povo vai sair bebendo, gritando, bagunçando? Tá. Tem muitos lugares que vivem guerra e que as pessoas vão na igreja, se reúnem, escondidinho, mas vão lá se reunir para louvar. Os apóstolos iam se reunir nas catacumbas porque os romanos queriam matar os apóstolos. Então, não vamos nos reunir não, porque está muito perigoso sair na rua. Cada um fica na sua casa. Vamos cancelar a reunião de oração. Não, eles iam. Escondidinhos, mas iam. Amados, nós temos que pensar quem somos nós. Estamos disponíveis para Deus? Será que o nosso coração está realmente voltado para Ele? Será que Deus é a coisa principal da minha vida? Será que eu cumpro o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas? Ouça, Israel, o Senhor teu Deus deverás adorar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Sobre todas as coisas, adorar a Deus, priorizar a Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, não é mais ninguém, é Ele. Não divide a glória com ninguém. Deus não permite que as pessoas priorizam as coisas do mundo, esquecendo Ele, que nos dá tudo. E isso vem acontecendo, infelizmente vem acontecendo, no mundo inteiro. Mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Devemos confessar os nossos pecados a Deus. Em 1 João 1,9, diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará. Oh, coisa linda, amados. Coisa linda, o que está dizendo? Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa. Ele cumprirá a sua promessa. Qual é a promessa? Vida abundante, vida maravilhosa. Vamos ter problemas, vamos ser assediados, vamos ter aflições, vamos. Mas com Deus é mais fácil você passar por tudo isso. Confiar nele. O que vai ser? Uma planta que vai dar fruto, vai ser plantado nas águas, ali no ribeirinho, na beira da água, vai dar fruto todos os anos. Você será bendito. Temos que abandonar o pecado. Abandonar o pecado é fazer de tudo para não pecar. Vamos pecar? Vamos sim. Mas se você pecar voluntariamente, é uma coisa. Involuntariamente é outra coisa. Falar, eu vou fazer isso porque é pecado, eu sei que é pecado, mas eu vou fazer. Aí é um problema muito sério. Porque você quer pecar e você decidiu pecar, você planejou pecar. Agora, o arrependimento vem depois que você levar uma lambada, levar uma surra. Porque o pecado traz consequência o quê? Engano e morte. É isso que traz o pecado, engano e morte. E às vezes a pessoa está à beira da morte, se arrepende dos seus pecados. Provérbios 28:13 diz: quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e o abandona. Confessar e abandonar. Confessar e abandonar. Olha, isso é pecado, eu não vou fazer mais, eu não quero mais fazer. Eu renuncio isso porque eu sei que é errado. Eu renuncio isso porque eu sei que é errado, não vou fazer mais. Eu fiz, mas não vou fazer mais. Estou arrependido disso, já me consertei com Deus e vou fazer o que é certo para ter na minha vida bênçãos. Não ser maldito, mas ser abençoado. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Esse texto áureo, esta palavra tão maravilhosa, que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Crer no Senhor Jesus e cumprir com a sua palavra, é estar realmente dando a Ele aquilo que Ele quer, dedicação. Está disponível.
para fazer a sua vontade e ter o dom do arrependimento, que é Ele que nos dá. E a reconciliação. A reconciliação com Deus é a coisa mais importante que existe. Porque às vezes nós pisamos na bola, somos pecadores, fazemos coisas erradas, não merecemos o que temos, mas quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nos reconciliamos com Deus. Essa reconciliação é a coisa principal. Nós temos que promover a paz entre aqueles que quebraram a comunhão entre si. Reconciliar é quebrar. Aliás, reconciliar é promover a paz entre aqueles que quebraram a comunhão entre si. Quando você quebra a sua comunhão com Deus, você tem que buscar a reconciliação com Ele. É através da oração, através do arrependimento, é através de confessar os nossos pecados e dizer para Ele: Senhor, me perdoa, me dê uma nova chance para começar de novo. Desobedecer a Deus é pecado. Quando nós não cumprimos os mandamentos, nós estamos desobedecendo a Deus. E desobedecendo a Deus é pecado. Agora fazemos uma autoanálise. O apóstolo Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Não é somente no momento da ceia, é todos os dias devemos nos examinar. Pai, nas nossas orações, no nosso tempo a sós com Deus, Pai, eu tenho realmente feito a Tua vontade, Senhor. Revele para mim o que eu estou fazendo de errado. Ajude-me a consertar a minha vida, eu quero mudar a minha vida, quero transformar a minha vida, quero me consertar. Quando você coloca o teu coração diante de Deus, quando você confessa os seus pecados, confessa a sua pequenez, confessa que você é dependente totalmente de Deus, o Espírito Santo vem sobre você e vai te dar algo muito importante, que é a salvação e o perdão dos seus pecados, e você ter a vida que você precisa ter, somente de sucesso, abençoado por Deus. Amém, irmãos? O pecado nos separa de Deus e nos separa de uma maneira terrível. O pecado nos separa de Deus. Tem um exemplo de Jesus Cristo. Nós devemos entender. O pecado do mundo estava sobre Jesus quando ele estava orando a Deus no Getsemane. O pecado do mundo. Deus se ausentou de Jesus. Pai, por que me abandonastes? Jesus era homem ali, mas estava o pecado sobre ele. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Era o homem que estava ali. Deus se ausentou de Jesus, e ele teve a carga, tanto é que ele suou sangue. E na cruz do Calvário: Pai, Pai, por que me abandonastes? Foi uma das palavras dele, porque tinha que ser assim. Porque o nosso pecado, o seu pecado, estava sobre Jesus Cristo, que levou na cruz do Calvário. Mas ele venceu a morte, porque depois ele ressuscitou. O pecado traz o engano, o pecado traz a morte, e nos separa de Deus. Mas Deus, em sua graça, quer nos perdoar. Ele quer nos perdoar. Mas para isso nós temos que dar o primeiro passo. Para isso nós temos que chegar diante dele e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas às vezes as pessoas falam assim: meus pecados, meus pecados, meus pecados. Enumera os seus pecados. Confesse os seus pecados. Pai, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Faça o caderninho de pecado. Tem pessoas que falam assim: mas isso é um absurdo fazer um caderninho de pecado. Sim, faça um caderninho de pecado. Coloca lá um pecado: fiz isso, fiz isso, fiz isso. Peço perdão, queima aquele pecado. Depois faz o caderninho das bênçãos que você tem recebido. Estar diante de Deus todos os instantes da nossa vida e dizer e confessar os nossos pecados e pedir: Senhor, nos perdoa, leva-nos ao arrependimento, e o arrependimento nos leva à salvação. Porque nós não podemos nos ausentar disso, amados. Queremos as bênçãos de Deus, é verdade. Queremos ser próspero, ter saúde, alegria e paz. Queremos tudo de Deus. Mas o que nós fazemos para Deus? Continuamos no pecado, continuamos fazendo coisa errada, continuamos e achando que Deus vai te resolver o seu problema se você continua em pecado. Se o pecado te afasta de Deus, então pode pedir, pode fazer, continua no pecado, continua no erro, e as coisas vão de mal a pior. Mas a partir de hoje, a partir de agora, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero viver na dependência de Deus, e que Ele possa nos presentear
com o dom do arrependimento, para que nós possamos ter a certeza de quando pecarmos, o Espírito Santo nos condena. Aliás, o Espírito Santo nos constranja para que a gente possa pedir perdão e nos associar com Ele. Por quê? O apóstolo João disse o seguinte, que quando nós tivermos pecado e nos arrependermos, nós temos um advogado que vai interceder por nós, é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar então, vamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, vamos fazer essa oração de contrição e receber as bênçãos do Senhor, para que nós possamos ter uma vida santificada com Ele, em nome de Jesus. Feche seus olhos. É o momento de você com Deus. Fala com seu Pai agora. Ele está te ouvindo. É um Deus tão maravilhoso, tão especial. Ele quer ouvir você confessar os seus pecados. Assim como que Ele gosta que você conte a Ele as suas necessidades, Deus quer também que você abra o teu coração e diz: Pai, eu pequei contra Ti. Me perdoa, Senhor. Às vezes falamos mal, fazemos coisas que não devemos, agimos de uma maneira que desagrada a Deus. Às vezes coisas secretas que estão no teu íntimo, que você não revela para ninguém. Revele para Deus agora, dizendo: Pai, eu me pequei, eu quero que o Senhor me perdoa. Quero colocar minha vida diante do Senhor, quero ter uma vida limpa, pura, santa. Quero ter uma vida limpa diante do Senhor. Não só quando estou no santuário, mas quando estou no meu trabalho, quando estou em casa. Que a minha vida seja um espelho que reflita a Tua luz, Senhor. Que eu não peque contra o próximo. Não peque contra Ti, Senhor. Que na minha vida possa estar limpa, pura, transparente diante das pessoas. Que eu não tenha mácula alguma, Senhor. Que as pessoas possam me enxergar como homem de Deus, mulher de Deus. Que eu possa ser um pacificador, uma pessoa que abençoa. Uma pessoa que não tem palavras torpes na boca. Que o meu coração seja puro, limpo, Senhor. Só coisas de amor para oferecer para as pessoas. Que toda a podridão da carne seja lançada fora da minha vida, mas que eu seja uma pessoa espiritual, pensando, meditando, orando, buscando, lendo, meditando na Tua palavra e agindo conforme a Tua palavra. Eu quero ser discípulo, Senhor, eu quero ser discípula, Senhor. Eu quero estar diante do Senhor todo instante da minha vida. Ó Pai, nós queremos entregar estas vidas nas Tuas mãos. Ó Pai, nós sabemos que é difícil viver nesse mundo tão atribulado, tão perverso, tão complicado, cheio de oportunidades nocivas à nossa saúde, nocivas ao nosso bem-estar, nocivas à nossa família. Tanta podridão acontecendo, tanta violência acontecendo, Pai. Livra-nos de todas elas, meu Pai. Nos dê um coração vidrado de amor por Ti, Senhor. Uma mente voltada para Ti, para poder entender a Tua palavra e aplicar na nossa vida. Nos dê um coração puro, uma mente pura, uma mente sã, Senhor. Fortaleça no Senhor o nosso físico, Senhor. Fortaleça, Senhor, as nossas emoções, o nosso espírito, Senhor. Nos dê saúde, força, vigor para poder enfrentar as ações da vida. Nos dê o Espírito Santo do Senhor manifestando no nosso coração, habitando em nós como o templo do Espírito Santo, Pai, realmente para poder vencer todas as armadilhas do diabo. Reveste-nos, Senhor, com a Tua armadura, Pai, porque nós queremos aprender mais de Ti. Ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos, Senhor, a meditar na Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a Te buscar. Nós queremos viver permanentemente ligado no Senhor, para que o Senhor esteja conosco ligado também, Pai. Não se afaste de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, revele para nós aquilo que precisamos confessar para Ti, Senhor. Que podemos acertar com nossa mulher, com nosso marido. Que podemos viver em harmonia no lar, na família, com as pessoas amigas, com quem nos associamos, Pai. Nos ensina a ter esse comprometimento, Pai,
de cuidado, de amor ao próximo, de amor um pelos outros, como o Senhor tem nos ensinado. Leva-nos, Senhor, em segurança para as nossas casas, e que nós possamos ter uma boa semana, papai. Uma boa semana com alegria, com vitória e com prosperidade, boas notícias e saúde, papai. Abençoa cada vida que está aqui. Abençoa as crianças que estão lá em cima. Abençoa as pessoas que não puderam comparecer, pai, para que na próxima semana nós possamos estar todos juntos, louvando, glorificando e adorando o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a todos. Tem alguma pessoa que pode ir sentar, amados? Tem algum testemunho para oferecer, para glorificar a Deus e envergonhar o diabo? Se tiver alguma pessoa, pode vir aqui, que nós vamos ungir com óleo e glorificar o nome do Senhor nesta noite. Boa noite a todos. Eu não ia testemunhar, eu vim pela vontade de Deus. Enfim, eu sou médica e eu estava meio afastada, porque, né, fazendo muitos plantões, tanto que eu saí do plantão e vim para cá. E há alguns dias, há um tempo atrás, antes de eu ser médica, eu tenho outra profissão, trabalhava com outra coisa, mas um dia Deus colocou no meu coração essa vontade de ser médica. E Ele colocou uma pessoa que falou para mim: você vai ser diferente, porque você vai falar do meu nome, né, nos casos das doenças, enfim. Já aconteceram muitos milagres, para a glória e honra do Senhor, né, como médica. E agora, há pouco tempo, acho que umas 2 semanas, eu estava trabalhando no Coronel Antonino, sou plantonista lá também. E aí uma enfermeira me ligou e falou: doutora, a senhora pode atender para mim meu marido? Ele está muito mal, tal. Eu pensei, bom, tanto médico, mais experiente, mais velho, mas vou atender. Atendi, né? Ele estava muito mal mesmo, com coisas que, né, às vezes vocês não vão entender. Mas muito mal, vomitando há muitos dias, uma dor muito forte, uma pressão de 24, enfim. Aí eu falei: olha, você conhece o SUS, como que é, você vai ter que tentar um ultrassom, que a gente precisa olhar esse abdômen. Conseguimos ultrassom, né, com bastante dificuldade, mas conseguimos. Tinha uma hipótese diagnóstica, que a gente chama, aneurisma de aorta abdominal, uma coisa bem grave, assim. E a médica já me chamou, outra, Andressa, rápido, avaliação da cirurgia geral, né, manda para a Santa Casa, que também temos essa dificuldade, que não tem vaga nos hospitais, não é assim. Enfim, eu cheguei para atender, falei para ele, Deus falou assim para mim: você vai chegar lá naquele repouso, estava lotado de pacientes, de médicos, a gente sabe o tanto que é difícil, a gente como médica, para outros médicos que se acham deuses, semideus, enfim, e falar Deus, né, como assim, existe medicina, teoria e tal. E Deus falou: você vai chegar lá, você vai lá naquele paciente e você vai falar: Deus é o médico dos médicos. O que ele tinha, ele podia morrer a qualquer momento, tá? É uma coisa bem grave. E eu cheguei e falei: Senhor, o Senhor não está fazendo isso. E aquela gravidade, eu tendo que abaixar aquela pressão para poder mandar ele para o hospital. E aí Deus fez, também consegui a vaga bem rápido. E eu cheguei para ele, apontei o dedo, assim, ele morrendo de dor, tive que fazer dolantina, para vocês terem noção, mais forte que a morfina. Eu falei: Deus é o médico dos médicos, falei para ele. Você vai sair dessa. Eu não sei o que vai acontecer dentro da Santa Casa, você vai sair, mas você vai ter que testemunhar, porque eu vou testemunhar. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei: olha, não sei da sua vida, não quero saber, conheço a sua esposa somente, mas você está escutando? Eu falei várias vezes e abençoei ele, chamei a esposa, né? E aí tinha vários médicos junto, várias pessoas da área da saúde, vendo aquilo, me olharam, e eu olhei na cara dela, falei, e ela chorando muito, falei: o seu marido vai sair dessa, porque Deus é o médico dos médicos, você está escutando? Ela falou: sim, doutora, mas eu falei: não interessa, eu não quero saber o que vai acontecer, eu quero saber que você está escutando o que eu estou te falando. Alguns me olharam, me reprimiram, não interessa, Deus mandou falar, eu falei. Aí ela me abraçou muito, consegui, falei: vai, leva ele no carro mesmo, autorizo a ida dele sem ambulância, porque, né, ao mesmo tempo eu vinha lá do médico também, de, né, acontecer qualquer coisa. Aí ela me abraçou muito, eu não entendia, né, o porquê que ela tinha. Ela falou assim, chorando muito, e eu não podia chorar, que você tem que ser forte, né? Ela falou: a senhora sabe por que eu escolhi a senhora? Aí eu falei: não, achei estranho, tantos médicos, você trabalha aqui há 15 anos, né? Ela falou: porque eu reparo em todo mundo, a gente repara aqui dentro. Você é, para mim, a médica mais humana,
Você, para mim, é a médica que não faz diferença com ninguém, com indigente, com pobre, e aqui isso para mim não tem maior preço e reconhecimento. Você faz tudo o que você pode pelos seus pacientes, e começou e tal. E aí eu segurei as lágrimas, falei, muito obrigado pela sua confiança, levei ela até o carro, o marido até o carro, de novo olhei na cara dos dois e falei, Deus é o médico dos médicos. Terminei meu plantão muito mal, porque eu sabia da gravidade por um lado, e fiquei tendo notícia por telefone, enfim, o paciente estava grave, na área vermelha, quem conhece Santa Casa, ficou lá. E o paciente não tinha mais o aneurisma abdominal na tomografia. Então, assim, como assim? Uma médica de 20 anos, que tem experiência de ultrassom, se for olhar, viu a dilatação e chegou lá, não tinha. Eu também não quis saber, porque para mim era milagre, então para mim não me interessava muita coisa. Enfim, esse paciente, menos de 24 horas, foi feito tudo o que precisava, com todas as áreas da saúde, rápido, lá dentro, usar as especialidades. Ele saiu com um diagnóstico de gastrite, né? Amém, uma pessoa que estava morrendo. Então, assim, eu não ia vir hoje, eu estava um pouco afastada, o inimigo com tudo isso veio em cima da gente fortemente, eu estava bem, fiquei muito doente depois, trabalhei doente vários dias, mas hoje eu vim, porque eu preciso me reconciliar, né? Eu vim me reconciliar com Deus, porque deixo também o meu trabalho tomar muita conta, mas falar que Deus é o médico dos médicos. Nós estamos aqui, mas Ele é o médico dos médicos. Amém. Qual é seu nome? Andressa. Vanessa? Andressa. Andressa, em nome de Jesus, repita comigo. Eu agora me reconcilio com o meu Senhor, arrependendo-me todos os meus pecados. Meu Pai, receba-me agora, de novo, no teu abuso. Eu te amo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Paizinho, receba essa tua filha de volta no teu aprisco, para que ela possa não somente testemunhar milagres, mas muitos milagres. Unja a mão dela agora, Pai, em nome de Jesus. Onde ela colocar as mãos nos seus pacientes, ela vai orar e abençoar. E os pacientes receberão uma unção de poder de cura, em nome de Jesus. Eu, em nome de Jesus, peço agora, Pai, uma unção de cura para essa tua filha, que o Senhor escolheu para um ministério, e o ministério será na parte de medicina. Eu abençoo, em nome de Jesus. Amém. Use o que Deus te deu agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, igreja, boa noite. Nós viemos realizando já há algum tempo aqui, né, um atendimento dos irmãos, sempre depois dos cultos, né, e eu tive hoje uma experiência maravilhosa de milagre mesmo, do quanto Deus é bom. No caso do filho de uma irmã, ele é menor de idade, então eu prefiro nem falar o nome dele, mas é um rapazinho aqui que nós atendemos a mãezinha na semana retrasada, extremamente destruída, ele furtando as coisas dentro de casa, sabe, pastor? Uma situação terrível, agredindo as irmãs, agredindo os familiares. Já foi internado à força algumas vezes, fugiu todas elas, não queria tratamento, não quer nada com nada, não estuda. E essa mãe chegou aqui, a Diane que atendeu, né, minha esposa, destruído. E ela deixou o nome dele e nós começamos a fazer um trabalho na semana passada. E não tinha vaga em clínica nenhuma aqui, não pegava ninguém, porque também ele é menor de idade, né? Então os CAPs também não podiam agir, porque é engraçado, né? Ele tem que estudar, mas ele não estuda, mas enfim, ele não pode estar fora da escola. Mas glória a Deus, apareceu a clínica do pastor Eliel, e através de um termo se ofereceu sim para ajudar, sem cobrar nenhum real da família. E conseguimos fazer os exames também pela rede pública sem R$1, apenas no favor de um irmão daqui e dali. E surgiu nessa sexta-feira a possibilidade de fazer entrevista admissional, e eu sempre falando com os familiares, mas hoje eu tive o prazer de falar com ele. Ele me ligou e falou: pastor, eu quero sarar. Eu tenho sentido as orações chegando em mim, da minha mãe. Eles têm falado da vida do pastor Picarelli, dos cultos, de como mesmo essa unção está me transformando. E eu estou sentindo uma coisa diferente. Eu sinto que agora existe uma porta aberta para eu sarar. Então eu quero mesmo dizer que isso é um milagre. Um rapaz que há anos, desde os 12 anos ele é usuário,
está com 16, nunca quis tratamento, pela primeira vez. Ele vai de livre e espontânea vontade. E eu quero mesmo que seja essa mãezinha a dar o final desse testemunho de milagre, quando dizer, olha, ele está completamente sarado. Eu creio. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Essa é a função da igreja. Cuidar um dos outros. O pastor esteja aqui junto comigo, porque aconteceu um acidente lá em Bataguaçu, né? Eu vim aqui pedir para o senhor oração, pedir para o pastor ir orar. E aí a menina, no acidente, ela estourou o intestino dela, ela quebrou 3 vértebras da coluna dela, né? E o pai dela ficou 25 dias em coma. E aí meu neto foi para lá, é a namorada dessa menina, foi para lá, ele nunca tinha experiência de nada, que ele só tem 20 anos, né? E aí lá cuidando dela, e eu ligava para lá, ele chorava, falava, vó, ela está muito ruim, vó. Eu falava, meu filho, crê em Deus, tenha fé, que nós estamos aqui orando. Eu estou indo na igreja todos os dias, pedindo oração para o pastor. Ele falou, você está, vó? Eu falei, estou. E confia no Senhor, porque ela vai sair dessa. Ele falou, vó, só se a senhora vê as condições que ela está. E se a senhora vê o carro, que eu passei lá e vi, ela está viva, vó. Eu falei, então, um milagre de Deus já dela está viva. E ela vai sair dessa. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ela está andando. E o pai dela saiu de coma, já veio de Três Lagoas, está em casa, está muito bem, recuperando cada dia mais. E ela andando normal, não está sentindo nada, está muito assim pálida, fraca, né, que ela perdeu muito sangue. Mas graças a Deus. E eu falei que eu vim aqui, quando o pastor orou comigo, ele falou, você vai vir aqui testemunhar que Deus fez um milagre na vida dessa família. E fez muito. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor seja louvado. Dá a mãozinha aqui, leva a unção para eles lá, tá bom? Deus abençoe. Deus é grande. Deus é maravilhoso.